Eu vou repetir o conceito de administração da produção. Esse é o vídeo de hoje. Eu estou fazendo isso com todas as áreas de administração de empresas aqui nesta semana. Vou fazer isso por mais ou menos uns 5 minutos. Lembrando que o livro texto base que eu utilizo para administração de produção, me ajudando a construir essa playlist, é este aqui. Caso você tenha interesse, o link está na descrição, beleza? Então, administração da produção, conceito básico, elementar, superelementar. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. As organizações trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A organização da produção, ou melhor, a administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Eu gostei desse conceito, bem reduzido, né? Bem curto. Tem vários conceitos nesse livro, tá bom? Mas esse é um deles e eu escolhi esse. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual a organização ou as organizações produzem bens e serviços. Está me dando sono. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços.
A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Mais uma única vez. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Isso é administração de produção, meus senhores.